Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marília Rios, esse é o canal da Educanvas. E hoje você vai ver como é que faz para explicar para os seus filhos como que soma fração. E não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Então, pessoal, a gente está lançando uma sequência de vídeos sobre fração especificamente. O último vídeo que a gente fez foi sobre fração como parte todo. É muito interessante que você veja esse vídeo antes de continuar aqui. Esse vídeo de hoje, ele é unicamente, exclusivamente, ele é voltado apenas para a parte operacional. Como que eu somo fração com denominador diferente, de forma objetiva e que nunca vai dar errado, sempre vai dar certo. Então a gente apresenta aqui, eu vou escrevendo com você quais são os dois casos possíveis que podem aparecer quando você estiver somando fração. Não deixe de ficar até o final, porque a gente no final vai falar um pouquinho, alguns macetes, algumas coisas que podem acontecer depois que você estiver ensinando seu filho a somar fração. Bem, pessoal, então vamos lá para a gente ver como é que a gente faz para somar fração. A gente já tinha conversado no outro vídeo que eu não consigo somar duas frações que têm denominadores diferentes. E por que eu não consigo fazer isso? Porque esses dois números é como se eles fossem de espécies diferentes. É como se eu tivesse o inteiro dividido em duas partes e que eu tivesse o mesmo inteiro dividido em três partes. Ou seja, 1/2 vai ser diferente de 1/3, porque esse pedaço é menor do que esse, beleza? Então, vamos entender qual que é a regrinha básica que a gente pode fazer sempre que a gente quiser somar fração. Se eu tiver frações simples, igual essas duas aqui, que são o 2 e o 3, é mais fácil de resolver. Por quê? O 2 e o 3 são números primos. Sempre que eu tenho números primos, que são aqueles números que são divisíveis por 1 e ele mesmo, é só multiplicar um pelo outro que eu vou ter meu novo denominador. Então, 2 vezes 3, 6. Certo? E aí, qual o procedimento que eu vou fazer? Vou voltar aqui, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. E aí, eu tenho que 3 mais 2, 5. A minha fração é 5/6. Ou seja, 1/2 mais 1/3 é igual a 5/6, ok? Isso, quando tem número primo, fica fácil. Por que fica fácil? Porque eu sei que um número não vai ser múltiplo do outro. Então, para eu achar um mínimo múltiplo comum e eu transformar essas duas frações aqui na mesma fração, que foi o que a gente fez, ó, a gente dividiu essa aqui em três partes, ó, multiplicou por 3 em cima e embaixo, e dividiu essa aqui por 2. Então, as duas ficaram com 6 pedaços, ok? Isso que foi feito aqui. Agora que elas estão com 6 pedaços, as duas, eu consigo somar. Ficou 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Por isso que deu 5/6, ok? Agora, como é que eu faço para somar a fração quando o meu denominador, ele é um pouquinho mais complicado? Por exemplo, quero somar as frações 1/3 mais 2 sobre 10 mais 1 sobre 4, por exemplo. Essa fração aqui, para eu poder somar ela, a gente vai usar o recurso que o pessoal chama de mínimo múltiplo comum, o tal do MMC. O mínimo múltiplo comum é quando eu vou procurar um número que é múltiplo e comum a todos esses caras. Por que eu quero isso? Porque eu preciso achar um número em que eu consigo redividir aquele meu inteiro, lembra? Eu consigo redividir esse inteiro aqui. Aqui ele está dividido em 3 pedaços, aqui ele está em 10, aqui ele está em 4. Como é que eu faço para redividir isso aqui e ficar com o mesmo tamanho? O único jeito de eu fazer isso é se eu usar um múltiplo comum a todos esses números, porque eu consigo dividir igual. Macetinho para fazer o mínimo múltiplo comum, vamos lembrar o clássico. Você vai colocar 3,4,10, descer uma barra e vai dividir esses números pelos primos. Qual que é o nosso primeiro primo conhecido? É o 2. O 2, ele é divisível desses dois caras aqui, então eu vou colocar 2. 3 não dá para dividir por 2, repete.
4 dividido por 2 é 2, 10 dividido por 2 é 5. Ainda tem alguém que dá para dividir por 2. Então, dividido por 2, 3 não dá, 2 dividido por 2 é 1, e 5 dividido por 2 não dá. Ok? Acabaram os múltiplos de 2. Agora eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Opa, tem o 3 aqui. Então, 3 dividido por 3 é 1, 1 só repete, 5 não dá. Ok? Acabaram os divisíveis por 3. Eu vou para o próximo primo, que é o 5, e por acaso é o cara que está aqui. E aí vai ficar, repete, repete, 5 dividido por 5 é... Feito isso, você vai conseguir determinar o seu mínimo múltiplo comum olhando aqui, multiplicando esses pedaços. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, ok? Então, o menor múltiplo comum dessas frações que estão aqui é 60. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou repetir elas aqui para ficar melhor a nossa conta. E vou colocar todo mundo dividido por 60. 60 dividido por 3 vai dar 20 pedacinhos, né? Que eu vou ter que redividir a minha fração. 20 vezes 1, eu vou ficar com um desses 20 aí. 60 dividido por 10 vai dar 6. 6 vezes o 2 vai me dar 12 pedacinhos. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 1 vai me dar 15 pedacinhos, ok? Feito isso, você repete o denominador, lembrando que agora eu tenho uma fração dividida em 60 pedaços iguais, né? E soma aqui, 20 mais 12, 32, com mais 15, 47. E aí, acabou a minha conta. Então, esses são os dois casos que mais aparecem. Se eu tiver fazendo a soma ou subtração de frações com denominador diferente, porém primos, é só multiplicar um pelo outro que eu vou ter o novo denominador. Se esses números não forem todos primos, como é que eu posso fazer? Tiro o mínimo múltiplo comum. Como é que é o mínimo múltiplo comum? Divide todos esses números aqui pelos números primos, começando do 2 até sobrar só 1. Feito isso, multiplica esses resultados, que esse cara vai ser o seu mínimo múltiplo comum. Depois que achou o mínimo múltiplo comum, faz a regrinha que é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Por que eu estou dividindo pelo de baixo? Porque eu estou mostrando em quantas partes cada pedacinho meu vai ser redividido. Essa fração estava dividida em 3 pedaços. Agora eu vou ter que redividir ela aqui em 20 pedacinhos em cada pedaço, para eu ter 60 pedaços. Faz sentido? Ó? Se eu tinha 3 pedaços grandes, aqui, só para ficar melhor para a gente visualizar. Eu tinha 3 pedaços. Eu quero transformar isso aqui em 60 pedaços. Ou seja, cada lugar aqui vão ter 20 pedaços. Por isso que eu faço 60 dividido por 3 e dá 20. E aquele meu 1 virou um lugar de 20 pedaços. Quando ele estava dividido em 10, eu tinha 2 partes. Se eu quero transformar em 60, 60 dividido por 10 é 6, as minhas 2 partes vão virar 12 partes, porque cada uma passou a ser 6. Tranquilo? Para somar e subtrair fração, esse é o nosso jeito mais simples de fazer. Eu acho que é o melhor para introduzir para as crianças. Depois que eles já tiverem treinado isso legal, eles começam a criar as suas próprias regras. Espero que tenha ajudado, pessoal. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, mas só algumas dicas. Quando você estiver trabalhando o conceito de fração para criança, não deixe de usar os recursos lúdicos que a gente tem. No computador mesmo, a gente tem alguns softwares que podem ajudar. Vou colocar aqui no link o vídeo do professor Fred. Ele ensina a usar um site que você consegue botar as partezinhas de fração, fazer comparação e somar para entender melhor como é que funciona esse mundo aí. Outra coisa que você não pode deixar de ter cuidado é ter paciência. Sim, você pode achar que fração é um pouco trivial, que é fácil e tudo mais, mas é um universo totalmente diferente, é uma forma de pensar diferente.
O aluno ele aprende a somar e a subtrair de um jeito, quando chega na fração a regra muda, as coisas mudam. Então tenha paciência, fala para ele respeitar o tempo dele, não deixe de estudar, continue num processo, não é em um dia só que ele vai entender tudo. E vai tentando fazer com que ele fale, que ele te explique, porque o melhor jeito de aprender, gente, é quando a gente vai explicar para alguém. Então pede para o seu filho te explicar o que ele está fazendo, pede para que ela fale, olha, eu tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo, que quando ela for explicar a dúvida que ela tá, facilita para você ajudar, ok? Então é isso, esse vídeo era só pra gente falar sobre soma e subtração de fração. Se tiver mais alguma operação que você quer ajuda para ensinar seu filho, não deixe de comentar aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.